Te ensinar algo muito importante, que a gente tem que aprender a honrar nossas autoridades. Tá vendo que esse policial ali? Eles são autoridade sobre a nossa vida. Vamos lá? Boa tarde. Ei, tudo bom? Boa Decilane. Joia? Qual o seu nome, amigo? Prazer, Isaac. Tudo bom, Decilane? Prazer, Anderson. Eu tava falando com o Isaac aqui que a gente tem que aprender a honrar nossas autoridades. Então, a gente veio aqui para agradecer vocês pela segurança que vocês têm nos oferecido aqui, né, na cidade administrativa, que a gente pode caminhar aqui com segurança. Então, muito obrigada e Deus abençoe vocês. Nós que agradecemos o carinho da senhora. Principalmente é importante demais para a gente receber esse carinho e fazer o nosso trabalho. E a gente tenta transmitir para a senhora esse carinho recíproco através do nosso serviço mesmo, da sensação de segurança no lar da senhora, na sua igreja, na sua comunidade. Tá? Nós que agradecemos o carinho mais uma vez. Muito obrigado a vocês também. Obrigada. O que você vai falar para eles mesmo? Eu vou ser político na crescer. Então beleza, Isso. então vai ter que estudar bastante, hein? Beleza? Seja bem-vindo. Estamos hoje na cidade administrativa, sede do governo de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, onde eu quero trazer um ensinamento para você. No livro de Romanos, no capítulo 13, dos versos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o Deus que instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. A palavra do Senhor Deus vem nos advertindo a respeito da devida honra à autoridade. O Senhor ele nos ensina que nós devemos honrar todas as autoridades, porque Ele diz que todas as autoridades foram constituídas por Ele. Seguindo, quando a gente vai analisar o Antigo Testamento, no livro de 1 Samuel, a palavra nos fala a respeito de Saul. Saul era até então o rei de Israel, e a palavra do Senhor Deus diz que ele era um rei sanguinário. E quando ele percebe, quando ele tem a notícia de que Davi havia sido ungido rei para estar no seu lugar, a palavra de Deus diz que Saul então começa uma terrível caçada, uma terrível perseguição ao rei a Davi, então já ungido rei por Samuel. E a palavra de Deus diz então que Saul por várias vezes tentou matar Davi. E a mesma Bíblia nos ensina, irmãos, que após Davi saber e conseguir escapar das mãos de Saul, Davi teve 3 oportunidades de estar matando Saul. Mas a Bíblia diz que Davi não ousou levantar a sua espada contra Saul, porque Davi ele tinha consigo que a honra e o respeito à autoridade era um princípio que Deus havia estabelecido. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, do versículo 1 ao 2, o apóstolo Paulo nos ensina: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda a piedade e dignidade. O apóstolo Paulo vem nos ensinando que devemos orar pelas nossas autoridades. Atualmente, no cenário de polarização política que nosso país vive, a gente vê principalmente nas redes sociais, grande número de pessoas ofendendo várias autoridades, sejam elas a favor ou contra o atual governo constituído. E a palavra do Senhor Deus nos ensina que isto está errado, irmãos. Pelo contrário, ao invés de denegrirmos e proferirmos xingamentos, a palavra de Deus nos ensina que devemos orar por toda a autoridade. Mateus 15:8, Jesus Cristo vem citando o profeta Isaías, quando do livro de Isaías, no capítulo 29, no versículo 13, que Isaías vem trazendo um recado de Deus para o povo. Está escrito assim: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Ou seja, naquela época o povo honrava ao Senhor com os lábios, mas o coração permanecia longe. O Senhor ele nos chama não apenas a honrar com os nossos lábios, mas também com o coração, não somente a Deus, mas toda a autoridade instituída. Então, com base em tudo aquilo que nós ouvimos e aprendemos
que nós possamos estar guardando esse princípio da honra à autoridade e, acima de tudo, honra a Deus, e que possamos estar passando este princípio adiante. Deus te abençoe.